Ok, vamos continuar a segunda parte aqui, senhores. Eu quero mostrar para vocês que, por exemplo, se nós tivermos um gás dentro de um receptáculo aqui, ó, qualquer uma das nossas variáveis de estado que nós mudarmos, uma relação matemática vai sempre, não interessa qual for ela, né? Se for aqui, ó, a nossa quantidade de nossa quantidade de matéria, se seja a pressão, o volume ou a temperatura, qualquer uma dessas dessas quatro variáveis aqui do estado de um gás que nós variarmos, uma mesma relação matemática é observável. Daqui a pouco eu vou apresentar ela para vocês. Como vocês estão vendo aqui, por exemplo, esse primeiro estado aqui, estamos chamando isso aqui do primeiro estado. Se um gás está nesse estado aqui, ó, por exemplo, com essa determinada pressão aqui, uma determinada temperatura, e a uma determinada pressão, com uma determinada aqui, por exemplo, a quantidade de matéria aqui é constante, ao alterarmos para uma segunda situação aqui, vocês estão vendo aqui que essa segunda situação aqui, ó, tanto a pressão quanto a temperatura sofreram uma variação, apesar do nosso da quantidade de matéria não ter mudado e possivelmente nem o volume, eu suponho que o volume também não mudou, né? O volume está o mesmo. A relação que existe entre essas variáveis de estado vai obedecer a uma equação matemática bem determinística. Vamos mostrar mais uma simulaçãozinha aqui, ó, para vocês. Nós temos aqui um volume, vamos colocar um determinado gás dentro desse volume aqui, ó, né, uma determinada quantidade de matéria aqui, ó. Vamos lá, pá. Ok, vamos colocar aqui a nossa pressão em pascais. Não vou mudar aqui, né, minha quantidade de matéria. E o que eu vou fazer, por exemplo, ó, se eu diminuir o volume aqui, ó, olha lá, vamos diminuir o volume, por exemplo, a metade, quem sabe? Vocês viram aqui, ó, ao diminuir o volume pela metade, eu dobrei o valor da pressão. Vamos ver se eu consigo acertar aqui. Mais ou menos. Vocês estão vendo que tem uma relação aqui, ó, que a pressão e o volume se relacionam. Da mesma maneira, ó, se eu colocar aqui, por exemplo, ó, aumentar a temperatura, eu também estou aumentando a pressão aqui, ó. Existe um aumento proporcional na pressão. Aqui também, se eu começar a colocar mais, né, ó, por exemplo, mais quantidade de matéria aqui, ó, também aumenta a pressão. Ou seja, vocês estão vendo que as nossas variáveis de estado, né, tanto a pressão, né, quanto a temperatura, quanto o volume, quanto a quantidade de matéria, elas estão relacionadas. Quem descobriu essa relação, como elas estão relacionadas, foi um físico químico, na verdade, né, engenheiro, acho que ele era também, francês, chamado Benoît Paul Émile Clapeyron. Era o nome desse camarada. E esse camarada, ele estudou ali os gases ideais, ele fez muitas descobertas aí no campo da termodinâmica, e ele que encontrou a equação que descreve, né, o comportamento de um gás ideal aí, usando como referência essas quatro variáveis aí que eu apresentei para vocês a priori. Então vejam bem, o que é a equação do Clapeyron? A equação do Clapeyron é essa equação bonita que os senhores estão vendo aqui, ó. Ele diz que os estados de um gás, não importa quais sejam eles são sempre o produto entre essas variáveis aqui, né, meus jovens? A pressão, o volume dividido aqui pela temperatura, isso aqui é sempre uma constante. E essa constante aqui é a quantidade de matéria multiplicado por uma constante R, que é chamada constante aí universal dos gases, ou a deixa eu colocar, que eu não esqueci de colocar aqui, né? O R é chamado de constante universal dos gases.
E essa constante, ela é igual a 0,082 atm litro. Acho que os químicos que usam mais essa atm litro dividido por mol Kelvin. E também, isso aqui a gente pode escrever como 8,31. 8,31 de unidades. Isso aqui é joules por mol Kelvin. Credo, ficou horrível isso aqui. Mas vamos lá. Vamos em frente. Estética não é importante. Importante no momento é a ciência. E nós vamos dar uma estudada aqui em outras. Nós vamos dar uma estudada a fundo aqui nessa equação, aqui na equação geral dos gases. Eu coloquei assim, né? Porque eu estou comparando esses dois estados, mas a maneira mais geral que vocês vão encontrar essa equação é que esse produto aqui, ó, essa expressão aqui é verdadeira. A pressão vezes o volume dividido pela temperatura. Né? Isso aqui é uma constante, né? Isso aqui é sempre constante. E essa constante é o N. Essa é a forma mais tradicional de se aplicar, mas isso quer dizer que essa fração aí, ela é sempre constante. Meu Deus do céu, que é isso? E agora nós vamos dar vamos dar uma estudada aqui. O que acontece se nós mantivermos pelo menos uma ou duas dessas variáveis aí de estado constante, que são o que nós chamamos das transformações gasosas. Nós vamos começar então, vamos ver ali, ó. A partir dessa equação aqui, ó, nós vamos estudar, por exemplo, o que aconteceria com essa equação se nós estamos mudando o estado do gás aí, mantendo a pressão. Vamos começar pela pressão. Ok, primeiro caso, a pressão constante, certo? Que é esse caso aqui, né? O que acontece quando tu tem a pressão constante? Usando aquela nossa equação lá, né, meu jovem? Isso aqui é constante, portanto, o P1 vezes o V1, que você lembra, nós estamos tratando dois estados distintos aqui do gás, né, senhores? Né, dois estados distintos do gás. O que acontece aqui? Essas duas pressões se cancelam, eu vou ficar com essa razão aí do volume pela temperatura igual a uma constante. Isso aqui indica o quê? Isso aqui indica que o volume e a temperatura vão ser diretamente proporcionais, né? Ou seja, se eu aumentar a temperatura, vai aumentar o volume. E assim por diante, eles são diretamente proporcionais. Vamos estudar, isso aí se chama uma transformação isobárica. Isso aqui tem nome. Isso aqui é uma transformação, vamos colocar em outra cor aqui, ó. É uma transformação isobárica, meus jovens. E ela recebe o nome de isso que vocês estão vendo aqui, né?
essa expressão que fica aqui. Depois nós chamamos de delay de Charles. É chamado isso aqui, vamos botar um verdinho aqui, ó. Isso aqui é chamado delay de Charles. Que foi, obviamente, o físico aí, né, que pesquisou isto. Encontrou experimentalmente essa relação aí. Outro caso que nós podemos estudar. Bom, nós podemos fazer. Se isso aqui é constante, né, meus jovens? O que que acontece, né? Nós podemos escrever aqui, ó. Vamos ali. Vamos dar uma olhada nessa primeira transformação. O que acontece com se nós graficarmos aí essas variáveis, né? Porque outra coisa que é muito importante na física aí é visualizar esse comportamento aí dos gases de maneira gráfica, né? É muito mais efetivo. Então, o que acontece aí, né? Aqui é pressão e volume. Obviamente, se nós formos graficar isso aí, nós teremos algo dessa maneira, né? Será um gráfico. Deixa eu ver se eu não consigo encontrar um outro gráfico melhor aqui. E se a gente quiser fazer V em função de t, como isso aqui são grandezas diretamente proporcionais, o que nós vamos encontrar aqui é uma reta, né? Deixa eu ver se por um acaso eu desenhei aqui. Isobárica, essa aqui, né? O que eu vou ter para comportamento entre pressão e volume vai ser uma reta, né? Uma reta constante, ou seja, a pressão aqui ela é constante, ela não muda. E entre o volume e a temperatura, se nós formos graficar isso aqui daí de Charles, nós teremos aqui uma reta que se tu dobrares o volume, nós podemos colocar aqui, eu não coloquei, uma reta proporcional que diz que se dobrar o volume tu vai dobrar a temperatura, né? Por exemplo, aqui vai ser isso aqui é V, isso aqui é T. Se tu dobrar um deles, se eu dobrar aqui, por exemplo, aqui para 2T, fazer conta que eu acertei na escala aqui, ó. Se isso aqui for agora dobrado, 2T, aqui também, né, o meu volume, se eu dobrar a temperatura, o meu volume aqui também dobrará, aqui será 2 vezes aquele volume ali. Ok, senhor, isso aqui é muito importante. Ok, essa é a primeira das nossas transformações. Vamos para a segunda. Eu fiz aqui diferente, mas não faz. Não, isso aqui não importa. Nós vamos por uma transformação em que não se muda, em que se mantém constante o volume. Essa transformação aqui é chamada de transformação. Como não muda o volume, é chamada de transformação da mesma maneira lá. Esse aqui do grego, né? Iso, que é o mesmo, né? Isovolumétrica. Isovolumétrica, tem gente que chama isso aqui de isocórico também, né? Isocórica. Antigamente falava, hoje em dia eu não sei, né? Isocórica. E se o volume é constante, nós podemos substituir lá, né, na nossa expressão, na nossa equação do Capleiron. Capleiron. Meu francês está horroroso. Isso aqui é constante, logo, isso aqui nos diz que a pressão e a temperatura são também, né? A pressão e a temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Isso que os senhores estão vendo aqui é chamado de, né, da lei de Gay-Lussac. Foi o nosso, foi os físicos, né, que estudaram
né, que encontraram experimentalmente essa lei, né? E vamos ver como que fica os nossos gráficos. Ó, se nós temos aqui então uma transformação, olha, eu devia ter feito maior isso aqui, vamos fazer aqui maior aqui. Agora botar esse negócio mais pro lado aqui para ficar mais bonitinho. Dá uma ajeitada aqui, galera, para ficar mais bonito. Agora foi. Uhum. Eu vou apagar isso aqui, vai. Apaga, Vinícius. E eu vou colocar esse aqui. Vermelho. Esse. Isovolumétrica, isométrica ou isocórica, né? Às vezes é chamado essa transformação aqui. Vou deixar aqui, ó. Ficar bem em cima. E vamos ver os gráficos, senhores. Para isso aqui, ó. Se nós formos plotar o gráfico de P, a pressão como função de volume, isso aqui vai ser uma reta, né? Uma reta vertical, né? Será algo assim, né? Já que o meu volume não muda. E, obviamente, se fosse plotado assim, né? V por P seria uma reta assim, paralela ao eixo das abscissas se a pressão fosse usada como o eixo das abscissas. E se for plotado aqui o P vezes o T, nós temos daí o mesmo tipo de relação que foi encontrado anteriormente lá. Isso aqui, por caso anterior, né, por causa da transformação isobárica, a pressão e a temperatura serão grandezas diretamente proporcionais. Então, se aqui eu tenho uma determinada temperatura T, não, vou fazer em verde aqui, né, galera? Se eu tiver aqui uma determinada temperatura, né, T, se aqui for T, né, T, e aqui der uma pressão P, se eu dobrar esse valor de temperatura aqui, agora eu estou considerando aqui uma temperatura 2T, aqui também será observado um aumento, um aumento da mesma proporção, né, já que são grandezas diretamente proporcionais. E eu vou colocar tudo mais para cima aqui, porque esses gráficos estão um pouco achatados aqui, meus jovens. Só para dar mais um espaço aqui, porque aqui tá bem apertadinho. Apertado demais até. Ok, aqui melhorou. Então, aqui se eu dobrar essa temperatura aqui, obviamente será observado um aumento aqui na mesma proporção. Também será dobrada essa pressão. Então, o gráfico dP versus T de pressão em função da temperatura aí
para uma transformação isovolumétrica é uma reta. Ok, meus jovens? Isso aí é chamado de transformação isovolumétrica. A próxima que eu gostaria de ver é o que é chamado de uma transformação. Próximo caso aqui, o meu terceiro caso é chamado de uma transformação isotérmica, ou seja, nós estamos, não varia a temperatura e se observa o que, qual o comportamento das outras duas variáveis, né? Isso aqui é transformação isotérmica. Transformação isotérmica, se nós, como a temperatura é constante, ou seja, T1 igual a T2 aqui, né? Não varia, elas se cancelam na nossa equação do Clapeyron. Fica então que a pressão vezes o volume, isso aqui vai ser uma constante. Claramente aqui, ó, a pressão e o volume são grandezas inversamente proporcionais nesse caso. Ou seja, se tu aumentar a pressão, tu vai diminuir o volume. E se tu aumentar o volume, diminuirá a pressão. Isso aqui se chama lei de Boyle. Lei de Boyle. Como ficam os gráficos? Vamos olhar ali na nossa... Vamos olhar aqui. A lei de Boyle, Boyle e Mariotti, na verdade, foram dois que fizeram. Como são grandezas inversamente proporcionais, isso aqui não deve ser uma novidade para nós, já estamos familiarizados, né? Isso aqui será uma... vai ter uma relação inversamente proporcional. Isso aqui é literalmente uma hipérbole. E que quer dizer o que? Eu não coloquei aqui, mas a gente podia colocar, por exemplo, vamos fazer de novo. Se eu tiver, por exemplo, P aqui, né? Meus jovens, isso aqui, um volume tal. Vamos fazer o contrário. Vou fazer o contrário aqui, vamos colocar... Dá uma melhorada nesse meu gráfico aqui, galera. Olha, faz de conta que tá bonito. Se eu tiver uma determinada pressão aqui de um V, um determinado volume aqui, vamos colocar, isso aqui vai ser o volume. E aqui a pressão. A uma determinada pressão aqui eu tenho um volume V. Se eu dobrar a pressão, por exemplo, se eu dobrar a pressão aqui, se tivesse bem se tivesse bem em, isso aqui seria P, e aqui eu dobraria a pressão, o meu volume aqui seria reduzido pela metade, né? Que é o tipo de proporção aí que nós temos entre grandezas que são inversamente proporcionais. Fazer conta que tá ótimo esse meu desenho aqui, mas tem que, o mais importante é entender o tipo de proporção que nós temos. Ok, senhores, tem um outro caso aqui, só para constar, que é o caso que nós temos tanto a temperatura quanto o volume constante. Nós colocarmos ali na nossa equação de Clapeyron, vocês vão ver que tanto o volume aqui, né? Devia ter trocado a cor, como a minha professora Rui de Souza Schneider fazia. Trocando as cores aqui, isso aqui vão dar 1, né? 1 vai ficar então que a pressão aqui, ó, ela vai ser proporcional à quantidade de matéria. O que parece óbvio, né? A gente consegue até simular isso aqui no nosso simuladorzinho ali, ó. Isso aqui facilmente dá pra ver. Cadê o nosso simulador? Aqui, ó, nós temos... vamos começar do zero de novo.
Vamos colocar, por exemplo, 2 bombadas aqui, ó. Pam, pam. Temperatura, ó, pressão tá ali, ó, 1183 kPa a essa temperatura aqui de 300 kelvin. Se mantendo constante aqui, né, senhores, a temperatura e esse volume, olha o que acontece. Se eu começar a inserir mais matéria aqui dentro desse recipiente, olhem só o que vai acontecendo com a pressão. Vocês estão vendo aqui que à medida que eu coloco mais, aumenta a quantidade de gás dentro desse volume aqui, desse recipiente, aumenta isso aqui, ó, a pressão. E é isso aí, é a temperatura e volume constante. E os outros aí, a gente até pode brincar aqui. Eu deixei aqui o link para vocês darem uma brincada, por exemplo. Eu vou passar de 300 kelvins para 600 kelvins, assim que acontece. Vamos ver, 600 kelvins. Mantendo o volume constante, né? Aqui eu estou mantendo o volume, né? O volume não está mudando. O que acontece é aumentar aqui, ó, a pressão também aumenta. Vocês estão vendo aqui, eu estou mantendo a quantidade de matéria constante e o volume constante. Baixo, parei. Tem para 600. 600. Será que eu consigo? Mais um pouquinho. 600. Vocês viram aqui, ó, que dobrando a temperatura eu também tive um aumento na mesma proporção aqui da pressão. Outra coisa que a gente pode fazer, a gente pode manter, né, essa temperatura assim, variar o volume, ó, manter a temperatura constante, manter a quantidade de matéria constante. Se eu dobrar o volume aqui, ó, se eu pudesse, né, não sei se eu não vou conseguir. Vocês viram aqui que eu, na mesma proporção aqui, eu diminui a pressão, né, aumentei o volume e diminui a pressão. São todas essas relações que a gente viu aqui, mas eu vou deixar para vocês brincarem com esse simulador aqui, que é muito divertido. E por enquanto, meus jovens, vamos voltar ali para nossa página de resumo aqui da equação dos gases, né? E apresentarei aqui para os senhores, ó, o nosso resultado final, nosso sumário, nosso resumo aí das transformações gasosas. Deixa eu dar uma ajeitada nisso aqui para ficar mais bonitinho. Tá meio feio, mas é o nosso resumo final. E como sempre, vou acabar aqui isso aqui. Também coloquei um link do GeoGebra aqui, meus jovens, né, para vocês brincarem aqui com graficando essas relações matemáticas aqui das transformações gasosas. E como sempre, acta este para os alunos que não vieram hoje, né? Acta este fábulas, jovens.